Eu acho que para trabalhar com a gente, não é currículo que a gente está procurando mais. Não é se a pessoa tem ou não BIM. A gente estava falando isso, né? A gente está procurando habilidades comportamentais ou soft skills. Eu procuro pessoas que queiram, mas quer quanto? Quer muito, sabe? Que tem brilho no olho de verdade, que sabe conversar, que sabe escrever, que sabe se comunicar, que sabe se relacionar com o outro. Fala aí, arquiteto, Júlio na área. E começamos mais um SCTech, aquele podcast sobre tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje nós temos um podcast com duas presenças ilustres, duas feras. Eu tô aqui com a Ana e com a Sônia, da antiga Build Health, a BH Arc. Sejam bem-vindas, pessoal. Obrigada. Obrigada, Júlio. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a história, né, dessas duas pessoas muito importantes ali dentro da empresa, falar um pouquinho da jornada, como que vocês caíram na arquitetura, por que que quis atuar com esse tipo de negócio. Acho que é legal para se conectar ali com o público, porque tem muita gente que busca inspiração também ali para querer ter uma oportunidade dessa no mercado, e depois contar um pouquinho sobre o que vocês têm feito aí, como vocês estão usando tecnologia hoje para arquitetura. Bom, eu comecei na arquitetura por uma completa falta de opção dentro do leque de opções que eu tinha na época, né? Acho que a gente é muito novo quando a gente tem que decidir uma profissão, né? E eu era famosa, gostava de desenhar. Só era boa nisso, gostava de desenhar. E aí falei pro meu pai, artes plásticas, ele falou, de jeito nenhum. Design, de jeito nenhum. Aí ele falou, engenharia, eu falei, arquitetura, fechou. E aí fechamos o contrato em arquitetura. Gostei muito da faculdade, fiz na Belas Artes, mas eu nunca na minha vida pensei em empreender, em ter o meu escritório. Eu sempre tinha uma cabeça de construção de carreira. E já no último ano da faculdade, eu entrei de paraquedas num hospital para ser estagiária, que é o Instituto do Câncer, ele foi feito para ser Instituto da Mulher. E uma amiga minha falou, Ana, estão precisando de estagiário lá. Não é nada muito complicado, viu? É só fazer uns projetos aí para um hospital que está mudando um pouquinho. Eu falei, tá bom, eu vou. E caí de paraquedas. Eu cheguei lá, era uma estagiária que tinha que transformar a parte de berçário neonatal em quimioterapia, implantar radioterapia, e aprendi muito. E aí eu fui mergulhando nessa área da arquitetura para a saúde, depois de trabalhar no hospital. Fui trabalhar em um escritório, que era a CAN do Brasil, da família Albert Kahn, que é um escritório americano que tinha uma filial aqui, também focado na área da saúde, e fui mergulhando. E eu sempre falo para os meus alunos, né, que eu acredito que esse é um bom caminho, não especificamente apenas na área da saúde, mas quando você se torna um especialista naquele setor, seja em BIM ou em tecnologia, como você é, ou seja, sei lá, numa arquitetura de luxo, de residencial, mas quando você foca em alguma coisa. E eu fui focando isso ao longo da carreira, até que chegou um momento que eu saí da CAN e decidi abrir o escritório, na época, em 2017. A gente é bem novo, nós vamos fazer 7 anos em agosto desse ano. A Build Health, né? E aí, hoje somos BH Arc, né? Porque a gente abriu para outros mercados. Então, resumindo, é isso, né? Eu não imaginava abrir o escritório, né? E foi por isso que eu caí em arquitetura e em arquitetura para a saúde durante tanto tempo. Caramba, então na verdade ali você aproveitou, juntou, eu falo sempre a fome com a vontade de aprender ali, né? Porque você falou, já que eu tenho essa oportunidade aqui, vou aproveitar, vou cair de cabeça. É uma coisa que eu diria que, de repente, a arquitetura hospitalar te escolheu, né? É isso. E aí você foi aproveitando para se especializar. Até anotei esse primeiro insight, que é o que eu falo para os alunos também. Falo, arquiteto todo mundo é, né? Agora, o que você vai escolher ser fora arquiteto, Exatamente. né? Que aí você tem que ter alguma habilidade especial, né? Então, aí você já procurou ali especialização para achar um nicho ali. E isso há 10 anos atrás. Tinham poucas pessoas que estavam nessa área ou viam valor nessa área. Tanto que, quando eu me formei, o Roberto Loeb foi um avaliador na minha banca. E ele gostou do trabalho e me chamou para trabalhar no escritório dele. E eu neguei. E os meus amigos da faculdade falaram, você é maluca? Como você não vai trabalhar no Roberto Loeb para trabalhar no hospital? Eu falei, eu vou trabalhar no hospital. Porque eu enxerguei um plano de carreira, assim. Eu enxerguei uma coisa mais específica. Eu vi mais valor naquele caminho. E hoje eu não me arrependo da decisão que eu tomei há 10 anos atrás. Fez muito sentido. Aí eu fiz mestrado em arquitetura hospitalar, fiz MBA em gestão da saúde. Eu fui mergulhando bastante nesse universo
até agora finalmente abrir para novas frentes, né, para uma decisão estratégica. Não, e eu acho isso muito inteligente. Eu falo pra todo mundo, se você é mediano em outras coisas, se mantém mediano e foca no que você é muito bom, porque Exato. infelizmente o mercado não tá procurando mais aquele canivete suíço, o cara que faz um pouquinho de tudo. Exato. Ele tem que ser muito bom em alguma coisa diferente, porque é o que vai segurar nos dias difíceis, eu falo, sabe? E eu, pelo que você tá falando, é o que eu já anotei aqui. Eu acho que eu também me simpatizo muito, que eu também tenho a mesma visão de como tem que ser o profissional, assim, vamos dizer. Porque senão ele fica muito generalista, ele é muito fácil de ser substituído. Né? E eu acho que isso tende a ser... também a decisão que você tomou de, eu não quero ir para esse caminho. Eu sempre falo, quando você questiona o status quo, quando você fala, eu não quero ir pelo pensamento manada, pensamento comum, sim, eu acho que você já tomou uma decisão certa. Porque aconteceu a mesma coisa comigo. Me convidaram para trabalhar num grande escritório, um dos principais aí do Brasil. E assim, na época, a primeira pergunta foi que eu fiz mas vocês usam que tecnologia lá? E eu já usava Revit, eu usava essas ferramentas em 2012. Aí falaram assim pra mim, não, a gente usa AutoCAD. Naquela época, e era um escritório, ainda é um grande escritório. Sim. E aí eu fiquei pensando assim, caramba. Aí eu falei não para aquele escritório. Porque não estava alinhado com o que eu queria. Sabe, eu queria trabalhar com tecnologia, aquele escritório não tinha os requisitos que eu queria. E foi uma decisão assim, depois muita gente, nossa, como? Eu falei, cara, hoje a SPBIM existe, a ECTEC existe, porque eu falei não. Né? Para aquela... É difícil fazer uma escolha no meio do caminho, mas eu acho que também quando você começa a fazer a escolha, você também começa a moldar. É que nem você falou, a gente é muito novo ainda, né? Passou desde o prézinho até hoje estudando, continua estudando para nunca perder, né, ali uma posição. E eu vejo que hoje a maioria já para na graduação e já fala, nossa, tá bom. Né? Nossa, nem começou. Mas muito tá bom para começar. Muito boa essa introdução. E a Sônia? Bom, eu acho que eu não sei precisar quando eu decidi ser arquiteta. Eu me lembro de muito novinha, assim, criança, eu gostava muito de desenhar e eu falava, eu vou desenhar casas. Eu tinha arquitetos na família, primos... então eu acho que eu fui crescendo com essa ideia, mas eu não sei em que momento que surgiu. Então já era uma coisa meio certa, tanto que eu fiz colegial técnico, né? Quando eu fui para o colegial, eu fui para o Liceu de Artes e Ofícios e eu fiz desenho de construção civil. E eu tinha muita facilidade mesmo, assim, era nítido a diferença assim, dos meus colegas. Eu tinha muita facilidade com leitura de projeto, com parte técnica. Então, assim, fazia muito sentido, de fato, eu ir para a arquitetura. Aí eu fiz arquitetura na FAUSP e, assim, eu agradeço todos os meus dias porque a FAU me formou a pessoa que eu sou hoje. Porque a FAU tem uma característica muito peculiar, né? É um curso que te deixa muito aberto para estudar por conta. Você não recebe nada pronto lá na FAU. Então, você pode fazer um curso muito simples, se você simplesmente assistir às aulas, mas se você abraçar os desafios que os professores te dão, você tem um leque de opções muito grande. E assim, a FAU me abriu horizontes que eu realmente não tinha em mente antes de fazer o curso de arquitetura. E, inclusive, na FAU já era uma paixão antiga, mas foi onde eu comecei a investir, que foi a fotografia, né? Então, também aí começou a nascer a minha relação com a fotografia, que hoje eu sou fotógrafa também, além de arquiteta, e foi justamente porque a FAU me abriu esses horizontes. Ela me mostrou como a arquitetura é ampla e quais as opções que ela pode te trazer. Mais ou menos, não me lembro se foi no terceiro ou no quarto ano da FAU, não me lembro exatamente. Eu comecei a fazer estágio com o Paulo Bruna, era meu professor na faculdade, e eu entrei como estagiária no escritório dele. E eu me identifiquei muito com a escala de projeto, porque eu não gosto de coisas simples, eu gosto de projetos complexos, que me trazem um desafio. É muito difícil eu me identificar com uma escala pequena, que tem ali o arroz com feijão, eu gosto do desafio. E no Paulo Bruna, ele trabalhava muito com indústria, com logística,
O projeto que eu me apaixonei, que eu fiz lá, que foi o restauro da biblioteca da Faculdade de Medicina, foi uma delícia fazer aquele projeto, tenho muito carinho. Toda vez que eu passo pela doutora Arnaldo, eu fico olhando ali, tentando olhar pela porta, como é que está lá dentro. E o Paulo, ele é um estudioso nato. Então, a gente entrava no escritório, tinha a biblioteca dele. Assim, você passava pelo meio das estantes para chegar no staff. E aquilo me enchia os olhos, porque eu gosto muito de estudar e ele percebia esse meu gosto por estudos. Então, ele me dava livros, ele percebeu o meu gosto por fotografia. Aliás, ele que pagou o meu primeiro curso de fotografia de arquitetura, ele fez questão. E o Paulo Bruna, ele me mostrou, eu tinha uma facilidade em coordenar projeto, né? Entender o encadeamento das coisas, entender o que vinha primeiro. Então, eu tinha sempre essa facilidade de organização, que era essencial. Eu fiquei lá uns 7 anos, talvez, entre estágio e arquiteta, e aí eu entrei no mestrado na FAU também, e aí eu fui fazer o mestrado em fotografia, porque era realmente uma coisa que eu queria estudar muito, e estava muito difícil conciliar, até porque eu tinha conseguido uma bolsa da FAPESP para fazer o mestrado. Então eu saí do Paulo Bruna, concluí o meu mestrado, e aí eu tive um período no Andrade Moretim, que também eles me chamaram para fazer foi o Centro de Informações da Petrobras, que também foi um projeto muito gostoso de fazer, com grandes desafios. Eu lembro que a gente já estava quase entregando o projeto executivo, descobriram um sítio arqueológico, é lógico, né? Lugar de petróleo, obviamente vai aparecer coisas, né? E essa relação com empresa grande, eu já tinha essa relação com o Paulo Bruna, né? Sempre clientes grandes, né? Mas com a Petrobras, né? Uma das maiores empresas do Brasil. Então, eu cresci muito nesse projeto. Foi um projeto, acho que mais de 1 ano, não me lembro certo. Depois eu saí, eu tive um breve período na FDE, que faz as escolas estaduais, no setor de especificações técnicas, que também aprendi muito. E aí me chamaram para o FGMF, eu já tinha relação pessoal com o Lourenço, né? E eles estavam procurando uma coordenadora para a equipe de executivo. A minha fama de técnica já corria aí no mercado. E foi quando eu fui para a FGMF. E eu fiquei lá por 13 anos, né? Então, eu passei por várias transições lá dentro da FGMF. Quando eu entrei na equipe para coordenar a equipe de projeto executivo. Depois de um tempo, a gente realmente avaliou que essa divisão entre criação e desenvolvimento não fazia sentido dentro da realidade de projetos que a gente tinha. Então, a gente fez uma estruturação de equipe, fazendo equipes trabalharem do começo ao fim no projeto. O grande desafio era a gestão de informação, que é, na verdade, o pulo do gato do projeto, né? Na verdade, fazer projeto até que é fácil. Gerir as informações é muito difícil. E a gente passou também pela transformação do BIM na FGMF. A gente fez primeiro uma implantação do Revit, não me lembro exatamente o ano, e depois de um tempo a gente migrou para o ArchiCAD. Então, a estrutura de equipes também mudou, né? Então, o FGMF ele cresceu exponencialmente e ao longo desses 13 anos nós fomos reestruturando a tecnologia para atender as demandas e fomos reestruturando a equipe para melhor atender o cliente. Eu saí no ano passado e foi quando eu entrei na BH, que a Ana me chamou, e eu falei, nossa, eu nunca fiz arquitetura hospitalar. Eu já fiz de tudo nessa vida, eu já fiz até casinha de cachorro, eu já fiz Petrobras, mas eu não fiz arquitetura hospitalar. E quando a gente foi conversar, eu entendi que não era isso, que ela
ela não precisava de uma pessoa especialista em arquitetura hospitalar, até porque o escritório tem excelentes arquitetos de arquitetura hospitalar, mas ela precisava de uma pessoa que entendia de processos, de gestão de pessoas, e que até trouxesse essa cultura de outros projetos para dentro da BH, realmente para repensar os processos como um todo. E aí caiu, como o Júlio diria, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, juntou o conhecimento de arquitetura hospitalar deles com a minha experiência em projetos de diversas escalas e diversas complexidades. Estamos aí já há mais de 6 meses. Daqui a pouco faz 1 ano. Foi em setembro, né? Foi em agosto. Agosto. E aí a gente já fez um montão de coisas. Exato. Eu lembro quando ela chegou para a entrevista, eu nunca te contei isso, você cruzou a porta, eu olhei e falei, é ela. Olha. Aí eu pensei, eu já tinha visto o currículo, falei, como que eu me vendo para ela? Para convencer. Sim, isso também, né? Você já sentiu isso? Sim. Na hora de contratar uma pessoa que você fala, meu, é ela. Sim. Mas é o contrário, tem entrevistas que são o contrário. A empresa precisa se vender para o profissional, porque você entende que é aquele profissional que faz diferença trazer ele para a empresa. Então, foi mais ou menos, consegui me vender bem. Foi muito curioso, porque, na verdade, uma ex-funcionária da FGMF, que trabalha hoje na BH, que entrou em contato. Eu soube que você saiu. Você aceitaria? Posso te passar o contato? Eu falei, gente, arquitetura hospitalar. Aí eu falei, não, pode, vamos lá, vamos conversar. E foi muito engraçado, porque a conversa, de fato, foi muito empática. Parecia que a gente já se conhecia há 10 anos, assim, porque a identificação de valores, né? Assim, a gente entendeu ali o que estava em jogo, era muito mais que uma vaga a ser preenchida, existiam expectativas ali que entravam em consonância, né? Então, o que me chamou a atenção naquele momento foi a perspectiva realmente de eu fazer a diferença ali em uma equipe que já estava ali há um tempo, mas que precisava de um olhar novo. E foi essa a perspectiva que me atraiu, né? Essa possibilidade de eu trazer a minha experiência, mesmo não sendo da área de arquitetura hospitalar, mas que eu podia contribuir. E a Ana me deu carta branca também, né? Tudo. Falei, pode arrumar casa. Eu anotei aqui diversos insights, Sônia. Eu acho que casa muito com o que vocês estão falando. O primeiro deles, eu acho que é a jornada. Eu falo disso, né? Desde que você está contando ali, você tem claramente na sua cabeça. Eu acho que quando as pessoas escolhem aquilo que ela quer viver, ela, sabe, infelizmente não é muitas pessoas que a arquitetura, ela abre um mar de possibilidades. Aí você pega uma possibilidade, por exemplo, vai lá, pega uma possibilidade e fala, cara, isso aqui é uma oportunidade, vou abraçar. Eu peguei a oportunidade do BIM e falei, isso aqui eu vou abraçar. E tem muita gente que vai se identificando na jornada. E eu vi que você, pelo menos pelo que você foi contando, você tava ali, opa, legal isso, fotografia, sabe? Você foi juntando ali a jornada, acho que ela é muito importante. E a parte de identificação, que eu falo para todo mundo, eu acho que é a mesma coisa que eu falo para um estagiário, alguém que é muito jovem ainda na profissão. Ele, eu não gosto disso. Eu falei, mas como é que você sabe que você não gosta? Você fez isso uma vez. Como é que você sabe também que você é experiente? Você fez isso uma vez. Então, eu tenho essa conversa sempre de passar o que eu passei para que eles não errem o que a gente errou e também para que eles possam aproveitar uma vida melhor. Eu acho que isso é legal porque quando você fala, dá para ver o carinho que você fala, né? Pela jornada de onde você esteve. Também o carinho da Ana quando ela falou que te viu e falou, putz, preciso me vender. Porque eu falo assim, eu falo isso com o Jonas direto, o jogo dentro do escritório é o jogo de relacionamento. Exato. E também quando você vai contratar, é o jogo da sedução também. Exato. Porque você fala, cara, eu quero muito essa pessoa aqui. Sim. Você quer muito ela do seu lado. Porque você viu que ela é muito boa. A única coisa que você tem que ver é assim, caramba, será que eu consigo bancar essa pessoa? Porque ela é tão boa, né? Que às vezes você fala, a gente fala aqui internamente, eu consigo esse jogador caro, porque eu também tenho que ter uma estrutura para receber aquele jogador caro. Porque senão eu vou estar gastando uma quantia pra uma pessoa de alto valor e ela desenvolve uma equipe, aquela minha equipe se torna de alto valor. Acho que essa é uma grande complexidade, né? E aí eu acredito que foi o desafio, porque outro dia eu pesquisei, tem uma ferramenta muito legal, chama Enneagrama, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Quem tiver curiosidade, joga no Google, Enneagrama Teste. Ele te dá 9, se eu não me engano, perfis
profissionais e sociais do que você é, tá? Então, alguns perfis eu já olhando a Sônia, eu já identifico. Mas que é o do detalhista, sabe? Do desafio, do vencedor. Então, dá pra gente identificar alguns deles. E quando você entende isso, você usa o melhor da pessoa para ela desenvolver aquelas atividades, porque senão você mata a pessoa. É a mesma coisa que eu pegar um atacante e botar como zagueiro, um zagueiro como atacante, não faz sentido nenhum. Então, eu uso bastante essa ferramenta para entender quais são as habilidades que as pessoas têm, para eu falar quem vai resolver esse problema quando eu estiver dentro do escritório. Exatamente. Porque você tem que ter um time que se complementa e um bom líder para que tudo isso... Eu falo que líder que é bom bate meta com o time fazendo certo. Então, não adianta contratar o melhor e não ter para aquilo. Na verdade, ele vai se frustrar e vai sair. Né? Então, eu acho que foi um ponto que eu anotei, a jornada, a identificação, enneagrama, e uma parte muito legal, que você sempre se identificou muito bem tecnicamente. E, pelo que eu conheço a Sônia, ela gosta de tecnologia. Sim. Então, você juntou os dois, né? Porque, assim, tem muita gente que é boa tecnicamente, mas deixa tecnologia, outras coisas que são importantes de lado. E você foi desenvolvendo, sabendo das suas necessidades para crescer. Então, eu acho que isso daí já serve uma puta lição de casa aí para quem tá escutando. Porque eu falo, gente, é a jornada que você tá construindo. Porque o pessoal hoje faz 1 trilhão de cursos, não conclui 1 trilhão de cursos, compra lá na Hotmart 10 cursos, assiste um curso, né? Faz um Netflix dele e não conclui. Eu falo pra galera, olha, se propõe a resolver um problema. Sabe? Um problema. E se esforça nele. Depois você conclui, se propõe a outro. Não quer dizer que a forma como eu e o Júlio trabalho, que a Ana trabalha, que a Sônia trabalha, é a forma que você tem que seguir. Eu falo, procure modelar, emular as pessoas que você tá vendo. Pô, quem é a referência na arquitetura hospitalar? Ana. Segui tudo que a Ana fala. Quem é referência na técnica executiva? É a Sônia. Eu vou me modelar para ser igual a Sônia nisso. E eu falo que é isso que as pessoas têm que buscar como aspiração profissional. E tomar as decisões, né? Às vezes eu percebo que as pessoas, principalmente, sei lá, os profissionais mais novos, têm dificuldade em tomar decisões. Tem que tomar uma decisão. A Sônia tomou as decisões, eu tomei as minhas decisões e nos trouxeram até aqui. É importante. Então, às vezes, eu tenho uma parte de educação também, né? Que é o BH Educa. Os alunos falam, mas eu faço isso, eu falo aquilo. O que você acha que eu tenho que fazer? Cara, é a sua decisão. Mas se você não tomar, se você deixar seu escritório, deixa a vida me levar, a vida leva eu, o que você faz? Você faz tudo que aparecer, você não está tomando decisão, você está deixando as coisas virem no fluxo. E a conta chega. Eu falei, sem brincadeira, se vocês chegarem para gravar podcast, chamei o sócio, a gente conversou hoje justamente sobre isso também. Porque eu falo, gente, se a gente não tomar a decisão, o mundo toma por nós. É isso. Vou dar um exemplo. Se você vai fazendo gato aqui, gato ali, um exemplo. Cara, um dia essa conta chega. Até brinco que no CAD e no BIM, CAD tudo é no crédito. Você vai pagando essa dívida, daqui a pouco chega essa dívida e chega. No BIM é no débito. Você fez um erro, você paga ele na hora que ele errou. Então é uma mudança de mindset. Mas eu entendo que bons líderes desenvolvem a sua equipe dentro de casa. Eu falo isso, o grande ativo de uma empresa são as pessoas, não é a tecnologia, não são os processos. Isso a gente consegue digitalizar, as pessoas você precisa trazer ela pro game para você ter o resultado. Eu tenho certeza que vocês vão crescer muito ainda juntas. Meninas, adorei ali o início, acho que deu para mostrar a jornada, acho que muita gente vai se identificar ali, entendendo que não é do dia para a noite que isso acontece, isso é uma jornada, que foi o que a Ana falou, assim, você tem que tomar decisão e também não deixar delegar, né? Terceirizar isso, porque se você terceirizar, provavelmente você vai sofrer bastante. E eu acho que é isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do escritório, né? Hoje, o que o escritório está desenvolvendo de projeto, como ele está usando essa tecnologia, qual que é o horizonte que você está enxergando, pô, essa tecnologia está ajudando o meu escritório, não só a tecnologia do BIM, né? Mas entender todo o ecossistema que vocês estão criando para ter uma empresa de alta performance. Sim. Bom, o escritório, a gente recentemente passou por um rebrand, né? Éramos Build Health, agora nós somos BH Arc. Não ficamos em Belo Horizonte, ficamos em São Paulo. É BH, mas fica em SP. Porque nesses 6 primeiros anos de vida do escritório, a gente focado 100% na área da saúde, a gente chegou num ponto na área da saúde que a gente cresceu muito rápido, né? E a gente quer crescer mais, então a gente expandiu para outros setores. Mas eu estava até falando com você lá fora. Eu demorei a tomar a decisão de implantar o BIM. Essa é uma decisão que eu me arrependo. Acredito que foi no melhor momento, porque
a gente implantou com processo, com a Sônia gerenciando isso, implantou certinho, né? Porque implantar errado talvez saia até mais caro, né, do que implantar um pouco mais tarde. E por que que a gente decidiu implantar? E porque eu demorei a implantar. Quando a gente trabalhava com projetos da área da saúde, infelizmente a área da saúde está relativamente atrasada nisso. Isso significa que, quando eu falava para o cliente sobre BIM, o cliente falava, ainda fala, eu não quero receber no BIM, eu não tenho BIM implantado aqui, minha equipe quer receber um DWG. Se você quer fazer em BIM, o DWG tem que ser exportado e tem que ser perfeito. Aí eu ia falar com um complementar de engenharia. E aí, você tem BIM? Não, Ana, não tenho, nem tenho interesse de implantar. Eu falava, por que que eu vou ficar implantando o BIM? Então, eu olhava para essa cadeia e pensava, acho que não vale a pena agora. Só que chegou um momento que ficou inviável, quando a gente começou a fazer hospitais de 14 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados, 30 mil metros quadrados no AutoCAD. E quando eu falei para a Sônia na entrevista que a gente estava fazendo no AutoCAD, eu falei, a gente ainda está no AutoCAD. Ela ouviu, desenhamos no papiro com caneta de pena. Ela regalou o olho desse tamanho. Como os astecas. Como os astecas, os incas. Aí eu falei, mas eu vou implantar o BIM. Já está no processo e você vai ser a pessoa para isso. E a gente estava naquele momento até assim, tá, BIM, qual BIM? ArchiCAD, Revit, né? Que a gente foi pesquisar. Então, o momento que o escritório está agora temos projetos de pequeno e médio porte e grande porte na área da saúde, estamos começando em outros setores, os projetos novos entrando 100% no BIM, com uma implantação assim, que foi bastante redonda, né, Sônia? Foi. Eu acho que, de fato, quando a Ana falou que fazia esses projetos em CAD, eu devo ter ficado um pouco assustada. Bastante. Eu falei, porque eu não fazia projetos em CAD, não sei, há uns 10 anos. Eu já nem sabia mais como fazer projeto em CAD. E eu valorizo muito essa questão do BIM, porque eu acho que o controle da informação é muito importante. Mais do que, lógico, tem o fator de produtividade, que é de uma importância grande, mas o controle de informação é muito importante. Num projeto de 15 mil metros quadrados, você controlar a informação em todos os produtos que você gera num projeto executivo é insano. E isso você está pautando todo o controle do seu projeto no fator humano. Né? Então, assim, numa véspera de entrega, um coordenador de projeto que já está cansado, e com uma ferramenta que não te ajuda, né? Então, na verdade, o AutoCAD te apresenta pouquíssimas ferramentas que podem te ajudar. E eu acho que é uma perda de potencial enorme a gente investir horas de um arquiteto para fazer trabalho manual, sendo que a gente tem que usar a hora do arquiteto para desenvolver o projeto, para fazer a inteligência do projeto, porque o programa ele não sabe analisar se aquela solução é a melhor ou não. Ele sabe analisar coisas que você dá input para ele. Então, por exemplo, um conflito um conflito físico entre dois elementos, ele vai saber te apontar. Mas analisar se aquilo é a melhor solução, se aquilo a gente podia fazer de uma outra maneira, é o arquiteto que tem que fazer. E, no entanto, a maior parte do tempo, da hora técnica do arquiteto, está sendo empregada na ferramenta. O arquiteto vive em função da ferramenta, e não a ferramenta vem dar suporte para o arquiteto. Isso eu acho uma pena, porque os projetos eles vão andando... São projetos reativos, né? Não são projetos ativos em que você de fato está ali empregando inteligência, seu conhecimento técnico para fazer projetos bons. Você está sempre reagindo a volumes de informação, reagindo ao que a ferramenta te propõe, reagindo a prazos, reagindo a demandas. Eu acho isso muito pobre, né? Se a gente encarar o desenvolvimento de projeto de arquitetura só como isso. Então, eu realmente sou fã do BIM por conta disso, porque eu acho que a gente tem que
pegar as atividades mais volumosas e automatizar ao máximo, porque realmente a hora técnica do arquiteto tem que ser para ele desenvolver projeto, pensar no projeto, buscar soluções mais inteligentes. Na verdade, é buscar o lado intelectual, né? Eu lembro até Exato. hoje, caramba, eu fiz arquitetura para ser cadista, sabe? Exato. Eu sou desenhista, sabe? É isso. Eu entendia que o processo, quando eu fui dar a mão pro CAD, quando eu fui estudar a história do BIM, você fala, pô, só fizeram o quê? Digitalizaram, mas não teve processo. É isso. Já o BIM, ele te obriga a mudar a casa, processo. E eu vou te falar, muita gente, eu diria que quase 60%, 70% das empresas que contratam implantação, que estão migrando de CAD para o BIM, já aproveita para fazer rebrand, já aproveita tudo, porque ela entende que é uma mudança não só tecnológica, mas cultural. E quando você usa uma ferramenta igual o CAD, a pessoa fala para mim, mas agora não é o momento. Aí eu falo para a pessoa assim, cara, você sabe quanto dinheiro você está deixando na mesa? Uhum. Porque produtividade é tempo e todo mundo, por mais que você ganhe dinheiro, você ganha dinheiro com tempo. Quanto menos tempo eu fazer projeto, mais dinheiro eu posso ganhar. Porque minha hora fica mais cara, ela não fica mais barata. E aí é onde a gente tem esse papel de catexar o cliente para ele entender, de educar, para ele entender o porquê que ele precisa do BIM. Quando chega numa construtora, uma incorporadora, que a gente trabalha bastante, e eles não sabiam que era o BIM, eu simplesmente falava, quanto tempo você gasta? Que era um dos ativos que eu tinha. Por exemplo, um clash, que é um problema que dá de conflito, quanto custa de aditivo numa obra? E quantas interferências tem numa obra por erro humano? Então, quando você começa a trazer diversos, o que vem do BIM é um benefício. E o verbo no BIM é reduzir. Então, quando você fala, eu não estou produzindo mais, mas assim produzindo mais, você também está reduzindo o tempo, reduzindo o custo, reduzindo o retrabalho. Esse negócio do cara ver o corte, ver a planta, ver a elevação, se a informação é a mesma 3 vezes, é um trabalho ordinário. Por isso que eu falo, trabalho ordinário é robótico. Não, e é um pedacinho desse tamanho, né? Tem trabalhos manuais, assim. A gente ainda está com projetos, assim, antes da implantação, que estão em fase de entrega e que não dá para agora migrar para o BIM. Eu passo, vejo o pessoal trabalhando e falo, meu Deus do céu, sabe? Fazendo lá ampliação por ampliação. É uma loucura. E é o que a Sônia falou. Empresa de arquitetura é uma empresa de pessoas. Pessoas, seres humanos. E você não ter uma tecnologia embarcada significa que quando o calo aperta na hora de entregar o executivo, o que acontece na maior parte dos escritórios? Tem que trabalhar até noite, trabalhar de final virar à noite, porque o trabalho é extremamente manual. A equipe não aguenta, começa a ter turnover. Então, esse foi um dos pontos que a gente se alinhou na entrevista, né? Porque eu acredito em uma empresa de arquitetura eficiente. Para mim, isso de, arquiteto é assim mesmo, não tem final de semana, tem que virar à noite. Para mim, isso é uma mentira, eu não acredito nisso. Para mim, isso é uma cultura que vem da faculdade, que a gente achava legal ficar fazendo trabalho em grupo como se fosse um ateliê. Vida profissional não é um ateliê. Vida profissional não é uma extensão da faculdade. Eu não acredito nisso. Lá o pessoal chega na hora e o pessoal sai na hora. E assim, se tem alguma esticada, é uma coisa muito, muito, muito pontual. Nas entrevistas as pessoas sentam e perguntam, como funciona aqui? Tem banco de horas? Não, não tem, a gente não faz hora extra. A gente busca eficiência. E foi isso que você falou. Quando a gente implantou o BIM, a gente começou a se apaixonar por tecnologia. E eu tô assim, o que mais que a gente pode ganhar eficiência? Como a gente pode ganhar eficiência? Como que a gente tira esse arquiteto qualificado de ficar aqui abrindo prancha 16 horas para ele olhar a compatibilização e ter um plugin que me abre essas pranchas? Isso é eficiência, isso é você trabalhar de maneira eficiente. E também assim, eu sempre pensei isso desde a época da faculdade, né? A tecnologia, se você é um piloto de carro ou de moto, seja o que for, se você dá uma moto ou um carro ruim para um piloto, ele pode até vencer a corrida, mas dá uma máquina melhor para você ver o que ele pode fazer. Então eu sempre falo para as pessoas que assim, a máquina eu não vejo como um diferencial, eu vejo como básico. Se alguém me perguntar, tecnologia para mim é coisa básica. Sim. O diferencial é você ir lá fazer um MBA, uma pós-graduação, estudar, é você gastar mais em se performar do que a tecnologia. Eu entendo que a tecnologia é um meio, mas ela não é o fim de tudo isso daí. Então eu acho que essa é a grande, quando você tem essa análise muito crítica, de falar, olha, não dá para trabalhar desse jeito. Mas também, você sabendo disso, aceitou o desafio porque você falou, isso aqui eu sou uma pessoa de processos.
Com certeza. Eu queria salientar a importância das lideranças comprarem a ideia, né? Porque a gente até vê alguns clientes com dificuldade de colocar o BIM, porque não existe um acordo interno da empresa, né? Porque assim, toda tecnologia nova vai implicar num período de acomodação. Não adianta. Eu brincava com a Ana, assim, a gente vai começar a fazer projeto em Revit e vai ter gente se trancando no banheiro para chorar. Porque no começo é assim, difícil. você vai demorar mais para fazer um corte. Mas olha, é a dor do crescimento. Eu falei, é melhor a Exatamente. dor do crescer do que Exato. perecer, né? Com Exatamente, certeza. assim, a primeira entrega em Revit vai ser traumática. Eu lembro que a minha primeira emissão de projeto em Revit, a gente exportou tudo pro CAD, porque a gente não conseguia editar o carimbo. Mas você sabe por quê? Eu digo, muitos alunos nossos, quando eles aprenderam sozinho e vêm fazer um curso, mas não exporta pro CAD para fazer o tratamento? Porque isso vinha do conceito acadêmico, porque era o jeito que eles aprenderam, eles ensinavam. Eu falava, não, peraí, não faz sentido você ter um negócio e tá exportando e tá usando para outra finalidade. Mas é porque primeiro desafio a gente corre para zona de conforto. Exatamente. E eu acho que esse suporte das lideranças é fundamental. Eu me lembro até hoje, o primeiro projeto em Revit que a gente fez no FGMF era um edifício de apartamentos. E eu lembro que na reunião, a gente já tinha emitido, eu acho que o projeto básico, e de fato foi ruim, né? A gente tinha uma série de problemas, era a primeira vez que a gente estava emitindo, e eu lembro que a gente foi numa reunião, aquelas reuniões de tarde inteira, com gerenciadora, complementar, tudo, e a um certo momento a gerenciadora virou para a gente e perguntou se a gente não podia voltar a fazer o projeto em AutoCAD. Nossa. E naquele momento, o sócio que estava na reunião era o Lourenço, que é um apaixonado por tecnologia. E naquele momento foi fundamental, porque ele comprou a briga. Porque se ele não estivesse na mesma página que a equipe, a gente ia voltar para o escritório e, enfim, provavelmente a gente voltaria para o AutoCAD para atender a demanda do cliente. E não, ele foi muito firme e ele se posicionou como empresa. Não, nós agora desenvolvemos projetos em BIM. Nós vamos resolver os problemas, mas a gente não volta a fazer projeto em AutoCAD. E naquele momento eu entendi que a chave tinha virado. A empresa estava se colocando à frente do cliente muito claramente nessa virada tecnológica, porque é uma acomodação não só para a equipe interna, é uma acomodação para o cliente. A gente até tomou cuidado agora no primeiro projeto que a gente está desenvolvendo em Revit, a gente internamente escreveu uma carta para o cliente, para os complementares envolvidos nesse projeto e enviamos para eles, dizendo qual é o momento que a gente está passando, que a gente agora está desenvolvendo o projeto em Revit e que a gente já se posiciona, se coloca à disposição para qualquer problema, eventualidades que vão acontecer nesse processo, que é um processo novo, mas que a gente entende que a gente vai agregar valor para o projeto dele. Excelente. E olha, a gente já fez uma entrega. Ninguém reclamou. A gente falou, olha, talvez, eu sei que vocês recebem um projeto em DWG, o nosso DWG, a gente até fez uma brincadeirinha, o nosso DWG vai parecer meio sujinho, mas ele tem muito mais informação do que ele costuma ter. Então, a gente já foi tomando esse cuidado, porque tem que ser um acordo de todas as partes. Não é simplesmente, estou colocando um programa aqui, vamos aprender o programa e vida que segue. Não. Existe um período de acomodação, que é a tal da curva do aprendizado. E todo mundo tem que estar ciente disso, né? A equipe que está trabalhando, nós como gestores, eventualmente o cronograma vai sair do controle, porque eventualmente a gente imaginou de uma forma e não está acontecendo, o produto eventualmente não vai sair na qualidade que a gente estava acostumado, precisa de ajustes, e eventualmente o cliente vai receber temporariamente um produto que eventualmente não está atendendo alguma demanda dele que precisa de um ajuste. Então é um acordo de todas as partes, e eu acho que isso é fundamental para que essa mudança de software seja bem estruturada.
Eu acredito em alguns pontos que você colocou aí que é bem importante para quem está escutando ali. O primeiro deles é assim, é o posicionamento da liderança, de entender, comprar a briga e falar, olha, eu quero a minha empresa trabalhando assim. Eu vou dar um exemplo. Como que eu venci algumas barreiras quando o cara me pedia AutoCAD? Eu sempre tinha o hábito de colocar no meu contrato os deliveries. Olha, eu te entrego isto. Ele contratou o arquiteto para entregar DWG ou o projeto. Então, fica claro qual é o produto que você está entregando. Agora, o formato que ele quer que entregue, muitas vezes eu falo, posso te entregar um CAD, igual você colocou. Eu boto uma nota, um rodapé no meu PDF DWG, está escrito desenvolvido no software Autodesk Revit 2023, português, Brasil, papá. Em caso de mudanças, entrar em contato com o escritório. Quem você falou? Se comunicar com as partes interessadas que estão envolvidas, isso é gestão, não é tecnologia. Isso é saber lidar com conflitos. Olha, se tiver algum feedback positivo do meu trabalho, me fala o que teve de errado para eu melhorar o meu produto. Em nenhum momento você já está se colocando em vamos ter que entregar em CAD. Não, vamos entregar dessa forma. Não, é mudar a mentalidade, porque aquilo que eu falei, também é criar um problema bom para o cliente. Cara, você não entregava, eu lembro que você começa a entregar novos produtos, ele fala, cara, gostei disso, você consegue entregar mais disso? Exato. Mostrar para ele a possibilidade de que aquilo pode ser melhor. Mas eu acho que para arquitetura, para engenharia, já é nítido que o BIM ele já ganha com aquilo. E até porque a nova geração já vem com o BIM agora. Porque eles não têm experiência de mercado, que vocês vão adquirir com o passar do tempo. Por isso que eu falo, é muito mais fácil implantar BIM, um escritório com experiência e implantar uma tecnologia, do que ao contrário, uma empresa com tecnologia, como é que você transfere conhecimento de arquitetura, conhecimento que você passou anos ali adquirindo para saber utilizar aquela ferramenta. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E segundo, eu sempre falo que o combinado não sai caro. Como que se amarra o contrato e explica para o cliente o que de fato está sendo entregue. Muitas vezes eu falo assim, se é a primeira vez que você está fazendo, se propõe, mostra para ele as possibilidades e mostra que está ali para resolver o problema dele, não para gerar problema para ele. E eu falo assim, cliente tem sempre razão? Não. Cliente não tem sempre razão. Mas eu falo, mas ele é a minha razão. Então acho que esse é um ponto bem importante, porque não necessariamente eu vou fazer o que ele está me pedindo, mas ele me contratou para resolver o problema dele. Então eu vou falar, resolvi o seu problema, mas olha, como pode ser diferente agora esse cenário, ele pode ser melhor. Porque se eu falar para ele que eu estou no tempo, encurtando um pouco o prazo, no tempo, gerando mais informação. E eu acho que um ponto que os arquitetos tinham perdido, estou generalizando, mas é a questão de orquestrar o projeto. Porque assim, antigamente eles saíam muito e falavam, toma aí, esse aqui é meu projeto. Tem muita gente aproveitando o BIM para vender até novos serviços que ele não vendia, para de volta trazer para ele a gestão. Sim. Então eu vejo mais como... Você pode ver o copo meio cheio ou vazio. Você pode ver da seguinte forma. Ou é só problema, eu vou cair fora, como a maioria faz. Ou você pode falar, cara, oportunidade. Então acho que essa é a grande diferença da mentalidade. E aí quando você muda isso, você tem um negócio de sucesso. Eu acho que a comunicação é a chave também, né? Isso que a gente fez da carta, acredito que tenha feito muito a diferença. Se você mora num prédio, você vai fazer uma festa e você comunica os seus vizinhos antes que você vai fazer uma festa e manda um presente, é diferente de você fazer uma festa e receber as reclamações. Muito provavelmente você não vai receber tantas reclamações, porque você comunicou antes. Então, a gente comunicou antes, a gente comunicou como que o DWG iria chegar, porque nós tomamos essa decisão como empresa. Como eu te falei, o mercado que a gente está trabalhando da saúde ainda não está nesse ponto. O cliente não está recebendo em BIM, o complementar não está fazendo em BIM, mas nós tomamos essa decisão. Então, a gente tem que exportar o DWG. Mas o DWG não vai vir como aquele DWG, não vai vir com os layers daquele jeito, com os bloquinhos daquele jeito, porque nós mudamos. Mas você precisa do DWG para quê? Exatamente, porque o projeto está entregue, né? Os PDFs, a documentação está aí, a gente exporta um DWG para complementar, para auxiliar. Então, essa amarração de comunicação fez toda a diferença. O que a Sônia passou no FGMF, no escritório que eu trabalhei antes, eu também passei, só que a postura foi diferente. O cliente reclamou e a minha liderança veio reclamar. Poxa, mas por que está assim? Por que o cliente está reclamando da qualidade? A gente não teve essa devolutiva. E era uma questão só de comunicar. Falar, não, a gente mudou, agora a gente faz o BIM, o DWG
sai diferente. O que você precisa, a gente vai ajustar. Então, às vezes, a gente leva um problema para uma escala que não precisa sair refazendo as coisas, fazendo mágica no DWG. É mudar isso aqui. E na verdade, às vezes não é nem problema. Muitas vezes eu converso com o problema, pessoal, não, mas eu tenho que vir aqui, que eu tenho que fazer isso, isso. Calma. Eu entendo que tem um comprometimento. A pessoa quer se comprometer, ela quer entregar, ela escolheu aquilo. Só que eu falo, calma, vamos tentar falar com o cliente se a gente pode entregar amanhã? Sabe? Eu tô dando exemplo que isso é gestão. Sim. E é não só gestão, é gestão de emoção, é gestão de um monte de coisa. Eu vejo que isso também vai gerando experiência, né? Porque a gente vai ficando experiente, total. a gente vai sabendo quais botões apertar sem sair no desespero, desligando tudo, né? Então, assim, eu acho que ajuda muito quando você tem essa experiência. E o exemplo que você deu da festa, eu passei, por exemplo, recentemente com reforma. Eu estava reformando meu apartamento, coloquei aquela famosa plaquinha, estamos construindo um sonho, era o meu sonho, no meu apartamento, e no vizinho do lado eu bati, não tinha ninguém, bati, perguntei pro síndico, tem alguém embaixo? Tem quem tá embaixo de mim e quem tá em cima de mim? Me apresentei pros vizinhos, falei, se precisar de alguma coisa também, sou arquiteto, posso tentar te ajudar, tal. E aí, eventualmente, aconteceu um vazamento no meu vizinho de cima. Cheguei, tinha um arquiteto, soube ter empatia, falei, ó, vocês vão trocar, vão arrumar, tá bom? E aí eu conduzi. Adivinha o que aconteceu? Aconteceu no meu vazamento por debaixo. Aí eu falei, putz. Aí eu cheguei pra ele, não, Júlio, tudo bem, relaxa. Por quê? Porque você já tinha avisado. Já tinha avisado, sabe? Eu não fui lá e sacaneei, não fui... Então eu digo assim, muita coisa, às vezes você coloca um mega problema. Eu falo que você sofre 2 vezes, né? Quem é ansioso sofre 2 vezes. Então você tem que aprender a gerir tudo isso. E eu falo, de novo, o BIM é fácil de fazer, não é difícil. O mais difícil é lidar com o cliente, é o cara entender que o cronograma não é o mesmo. Ele tem que entender que o jogo que ele joga hoje já não é mais o mesmo. Que quantas reuniões a gente já fez falando, tá, como que pode ser melhor? Como que pode ser isso? Eu já vi que você tava com o mindset calibrado. Sim. E eu falei, putz, esse escritório vai dar resultado. Tem cliente que a gente bate o olho e fala, esse escritório vai dar resultado porque eles estão com a cultura alinhada, entendeu? Já tem outros escritórios que é mais no force, você fala, tá, ele pode até ter BIM, pode até fazer as coisas, mas vai ser, não sei se vai durar, porque aí eu não sei se vai virar a identidade do escritório aquilo. Eu acho que o que você falou agora da cultura do escritório é muito importante. Eu vejo que a gente colocar o BIM hoje justamente vem de encontro a todos os valores que a gente aplica na nossa gestão. Acima de tudo, a gente está buscando melhorar a eficiência da equipe para poder promover uma qualidade melhor, de condições melhores de trabalho, horários sempre controlados. Então, eu acho que essa cultura que a gente quer colocar tem todos os benefícios técnicos que a gente sabe muito bem do BIM, mas eu acho que colocar isso como um valor dentro da empresa é muito importante, porque isso vai disseminando entre a equipe e a equipe vai se tornando também tolerante às suas deficiências momentâneas, né? Vai ser difícil começar no BIM, tem arquiteto que eu chego e falo, vamos fazer o projeto no BIM, o arquiteto finge que não é com ele, porque tem todo esse receio, né? Mas quando a equipe entende que a cultura da empresa está alinhada com isso, ele se sente mais confortável e se sente confortável de eventualmente errar, ter o suporte. Isso é importante. E eu digo que a cultura, ela blinda, e ela blinda, né? Ela atrai e ela repele. Porque eu falo assim, por exemplo, aqui a gente tem nossas culturas, a nossa cultura e os nossos valores. Se eu tenho pessoas que vão contra os valores, ela não está indo contra a minha pessoa, Júlia, ela está indo contra a empresa, ela está indo contra as pessoas que estão ali dentro do escritório. E aí, contra os valores, ela mesma vai se sentir incomodada e ela vai incomodar. Então eu falo, a cultura, ela, de fato, ela é... Dizem que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Eu demorei alguns anos para descobrir o que era isso na pele. E eu entendi que empresa sem cultura, sem identidade, é uma coisa que o BIM é só um pilar, mas ele cobra, né? Ele te cobra. Uma coisa que o CAD não fazia, ele não cobrava. Mas o BIM, ele te cobra tudo isso. E aí quando começa a doer, é porque tudo isso você não tinha. E aí mas também quando você passa a ter, aí é glorioso também, eu falo para todo mundo. Com certeza. Meninos, excelente o bate-papo até aqui. Queria que vocês passassem aqui pro pessoal assim, o que vocês hoje estão vendo de possibilidades de oportunidade quando a gente fala do uso dessas tecnologias? Quais são as oportunidades que vocês veem para o mercado? E a segunda que eu queria que vocês respondessem na sequência é assim, o que esses profissionais têm que ter para trabalhar, por exemplo, com vocês, ser um colaborador ali,
ou de repente está atuando ali como um player relevante para o mercado? São 3 perguntas, né? Pode começar, se quiser, pela... O que vocês veem de oportunidade pelo uso da tecnologia? Porque você falou, putz, eu queria devia ter implantado isso lá atrás, né? A implantação do BIM foi tão forte pra gente, que você sabe que a gente mudou o valor do escritório, né? A gente tem um slogan agora, quem entra no nosso site, nosso Instagram é BH Arc, arquitetura e tecnologia que resolvem. Então, o que eu Boa. vejo de oportunidade é o ganho de eficiência. É isso que a gente falou de... O arquiteto, ele é o profissional inteligente e a cabeça dele tem que estar ali para resolver os problemas complexos, para gerenciar informação com o cliente, não ficar abrindo prancha, não ficar fazendo coisas manuais. Então, a oportunidade no nosso dia a dia que eu enxergo é isso, né? A gente tirar essas coisas manuais e aí o que a gente leva para o cliente? A gente leva qualidade, a gente leva redução de prazo, a gente leva eficiência de fato, a gente realmente usa tecnologia para resolver. Eu acho que para trabalhar com a gente, não é currículo que a gente está procurando mais. Não é se a pessoa tem ou não BIM. A gente estava falando isso, né? A gente está procurando habilidades comportamentais ou soft skills. Eu procuro pessoas que queiram, mas quer quanto? Quer muito, sabe? Que tem brilho no olho de verdade, que sabe conversar, que sabe escrever, que sabe se comunicar, que sabe se relacionar com o outro. A gente trabalha presencial. 4 vezes na semana. E por que a gente trabalha presencial? Porque a gente entende que é importante os profissionais se relacionarem um com os outros, conversarem. Então, essas habilidades são importantes. A gente tem buscado cada vez mais isso. Então, às vezes as pessoas me procuram na DM do Instagram. Ai, quero mandar meu currículo. Eu tenho esse curso. Não, legal que você tem curso. E às vezes as pessoas ficam procurando, como você falou, patinando, né? Ou pulando de curso em curso, de certificado em certificado, achando que isso pode fazer a diferença. Não constrói nada, na verdade. É importante se especializar? Com certeza. Eu fiz mestrado, a Sônia fez mestrado. Com certeza, estudo é sempre válido, o curso é sempre válido. Mas eu acho que não só a nossa, as empresas estão procurando pessoas com habilidades comportamentais, com habilidade de relacionamento. Ontem eu vi um vídeo do dono da Pets, sabe a Pets, aquela eu vi loja? esse vídeo incrível dele. E ele falou que é um dado que as empresas contratam por currículo, por técnica e demitem por comportamento, por postura. Na verdade, eles não contrataram ao contrário, né? Contratar pelo comportamento e não somente pela técnica, E né? não somente pela técnica, exatamente. Então, às vezes, hoje a gente prefere achar um candidato que, ok, é um arquiteto, a gente vê, percebe pelo currículo, tecnicamente ele é ok, tem todas as habilidades comportamentais ali que a gente precisa para aquela função, mas a pessoa fala, putz, eu não tenho BIM. Tudo bem, ele vem aqui na SPBIM, ele treina o BIM com você. Isso não é uma barreira. Não é a maior barreira. Digamos assim, essa falta de tecnologia do profissional. A gente não está olhando só para isso. Eu queria complementar um pouco que eu acho que o grande valor é ter uma equipe coesa. Quando você tem uma pessoa que sai, destoa do ritmo da equipe, é muito... ela contamina a produtividade da equipe como um todo. Uhum. Então, é um valor ter uma equipe coesa que está andando sempre, todo mundo entende o valor, todo mundo caminha junto, se compromete, se engaja, entende a importância daquelas atividades que estão fazendo. Eu, como gestora, inventei um monte de dinâmica lá dentro do escritório, porque eu entendi que eram atividades que traziam valor. São para despertar realmente essas soft skills que a Ana salientou tanto, que é importante. É importante você saber se posicionar, você saber conversar com calma, Sim. saber organizar seu discurso para se posicionar frente a um fornecedor, frente a um cliente. É importante. E quando eu faço a entrevista, que muitas vezes sou eu que faço as entrevistas, eu presto muita atenção na forma como a pessoa fala, na forma se ela olha para mim nos olhos, se ela sabe se colocar, como é que ela organiza a forma de
o seu discurso, porque é isso que realmente vai fazer a diferença. Eu, como gestora da equipe, eu vou dar o suporte e eu tenho essa tarefa que, na verdade, não seria uma tarefa, mas eu coloco como escopo da minha função dentro do escritório, porque eu entendo que eu tenho que dar suporte para as pessoas desenvolverem essas habilidades. Até onde eu puder ir, eu vou dar esse suporte. E eu acho que é muito o que eu observo quando eu converso com as pessoas nas entrevistas. Eu acho que essa capacidade de organizar o pensamento, saber se comunicar bem, olhar nos olhos, isso tudo me diz muito quando eu converso com uma pessoa. Então, lógico que eu olho técnica no currículo, mas eu olho muito essa parte de comportamento também. Ter senso crítico. Quantas tarefas, às vezes, um chefe, né, tá lá, dá uma tarefa, como você falou, ordinária, ter uma pessoa com senso crítico de, mas isso não faz sentido, Ana. E se a gente fizesse assim? E se a gente fizesse assado? A tendência para o futuro, eu acredito, não só na área de arquitetura, como qualquer área, tudo que é manual vai desaparecer. Vai ser substituído por uma inteligência artificial. Então, a tendência daquele arquiteto ou daquele estagiário que fica lá o dia inteiro abrindo, ampliação, pode não ser agora, pode ser daqui 15, 20 anos, ele vai sumir. E quem vai ficar? A pessoa com habilidade comportamental, que pensa, que se relaciona com o cliente, que faz a gestão de informação, que faz essa parte mais crítica do projeto. Acho que são pontos que vocês colocaram, eu super assino embaixo. Eu acho que também vem muito também dependendo do cargo, né, que a pessoa está procurando. Porque, por exemplo, quando eu vou conversar com um estagiário, ele ainda não está formado, ele ainda não sabe. Sei que muitas vezes, por exemplo, quando alguém faz técnico e uma pessoa que não faz técnico, eu sei que ela já está procurando algo a mais, que ela já está estudando a mais. É diferente de uma pessoa que só faz uma faculdade. Estou querendo dizer assim, você vai tentando achar padrões, eu digo, né, para entender o que te dá menos trabalho, vamos dizer assim. E eu entendo quais são os verbos que eu falo, né? Quando eu for falar de estágio, eu falo para todo mundo no estágio, o verbo é aprender. O verbo não é enriquecer, cara. Quantas vezes a gente trabalhou de graça para a pessoa entender? Claro que eu não tô falando também que é uma questão de... tem escritórios que abusam, tem escritórios que... Mas eu tô querendo assim, trazendo uma maneira profissional, uma holística assim, cara, você tem que aprender. Quantas vezes a gente trabalhou de graça para poder ter aquele conhecimento para você falar... Eu já tive muitos alunos falando, não, eu trabalho de graça. Não, de graça eu não aceito nada. Não, também de graça. Eu posso te ensinar, você vai ser remunerado por isso, mas eu te espero. Mas ele já tem o que eu preciso ali, que é a fome. Então, eu falo, o que você está buscando para cada área? Se eu estou buscando um arquiteto ou engenheiro, o verbo já não é aprender. Ele vai aprender, mas eu diria, o nível de importância eu diminuo no aprender, porque eu acho que o aprendizado é contínuo, né? Mas eu digo, o foco ali é ensinar, monitorar. Então, esse cara tem que ensinar o estagiário ou o analista. Ele tem que analisar o que está sendo feito. Por exemplo, quem erra aqui, eu falo, você não vai arrumar o erro daquela pessoa. Você vai analisar, você vai gerar evidências e explicar para ele como ele tem que fazer aquilo. Porque aí ele aprendeu, eu falo, errar um erro novo cada dia. Aí a gente até criou nossos canais no Discord lá de lições aprendidas do Revit, lições aprendidas de comunicação, etc, etc. Porque o pessoal já olha, eu falo, gente, só clicar ali você já vai ver o que a gente já passou. Então, quando alguém também quer criar algo novo, eu falo, dá uma olhadinha se a gente já não tentou antes, para que você não perca o seu tempo. Quando eu vejo já um cargo mais acima ainda, que é um cargo de direção, aí já tem muito mais a ver com a parte de estratégia. Então, quando eu entendo um negócio assim, é onde você tem que desenvolver cada conjunto ali nesse contexto. Mas eu acredito que ter uma metodologia de contratação faz muita diferença nesse jogo de alta performance. Nesses anos todos que eu já fiz N processos seletivos, muitas vezes eu escolhi um candidato que não preenchia tecnicamente os meus requisitos, mas eu quis investir na pessoa. E, olha, não me lembro de um caso que eu tenha me arrependido, porque eu conversei com aquela pessoa e falei, puxa, eu gostei dessa pessoa, eu gostei da postura dela, ela não me atende, mas eu vou investir. E de novo, foi importantíssimo ter o respaldo da empresa. Não,
Vamos lá, você acha que vale a pena? Então vamos chamar essas pessoas. Acreditar em você, né, primeiramente, né, que tá liderando. E eu acho que isso também é uma... Por que você tá aqui, né? E eu vou fazer um comentário que vai ser um tiro no meu pé, porque a equipe da BH vai ouvir esse podcast, mas eu, como gestora, eu adoro quando as pessoas me questionam por que eu tomei aquela decisão. Porque é justamente isso que a Ana falou. Eu quero pessoas que contribuam e que pensem no processo. Eu não quero que as pessoas simplesmente... a Sônia é a gerente de equipe, então o que a Sônia falar é lei, a gente vai seguir. Eu não gosto de liderar equipes dessa maneira. Então, realmente, quando as pessoas vêm e me questionam, nossa, mas será que se a gente não fizesse desse jeito, talvez não funcione? Por que você acha que vai funcionar? Não, porque aí a gente faz desse jeito, aí acontece isso. Olha, acho que é uma boa, vamos fazer desse jeito. Eu acho que isso é muito enriquecedor, porque o conceito de liderança em que eu me pauto hoje não é que o líder concentra as informações nele. Isso já ficou no passado. É um modelo de liderança muito antiquado. O líder vai mostrando caminhos, mas ele também é vulnerável. Ele não sabe tudo, porque, assim, gente, tem o Google aí, você pode pesquisar. O líder não é a pessoa que acerta 100% das vezes, mas é aquela pessoa, é o seu porto seguro, né? Olha, eu tenho uma ideia, o que você acha? Com a sua experiência, você acha que pode funcionar? Então, eu acho que essa troca é muito valiosa. A equipe traz um outro olhar, que talvez eu, como uma gerente, não esteja vendo, mas a equipe que está ali no dia a dia, na produção, pode me trazer inputs que eu não ia conseguir ver. Então, eu acho isso valioso, quando a Ana falou dessas pessoas tarefeiras. Isso é muito pobre para a equipe, como um todo. É por isso que eu falei que cargo você quer preencher ali, né? Porque assim, por isso que eu falei da ferramenta do Enneagrama. A ferramenta do Enneagrama ela é muito interessante porque ela define muito bem, quando as pessoas fazem os testes, ela dá meio que um resumo que a pessoa, não é igual o DISC, que é muito mais simplificado. É uma ferramenta de gestão. Então, quando eu falo assim, que eu vou ter um cargo de executivo, quero alguém ali fazendo projeto executivo. Tem perfis para isso. Tem. Por exemplo, assim como eu tenho perfis criativos para concepção, não é o mesmo perfil. Sim. E se eu colocar um cara de concepção para fazer executivo, ele vai morrer ali, e o cara de executivo para fazer concepção. É importante, eu acho que entender o processo, mas assim, falando em Enneagrama, um é perfil 3, o outro às vezes é perfil 8. Sabe? Mas por isso que a gente tem aplicado o teste de personalidade nos processos seletivos, porque isso foi uma coisa que a gente identificou. Se a gente tem uma vaga de executivo de desenvolvimento, que a gente sabe que é uma vaga que assim, faz mais sentido uma pessoa mais introspectiva, mais metódica, de uma pessoa que tem um perfil lá do teste de personalidade aventureiro. Eu sou empreendedora aventureira. Pô, vai me colocar para fazer lá a tarefinha? Não, morro. E a gente aplicou na própria equipe também. Porque, inclusive, serve de parâmetros. Olha, essa pessoa tem um perfil muito próximo dessa pessoa que já trabalha com a gente. E a gente já sabe como essa pessoa trabalha, como ela lida no dia a dia com o projeto. Então, fica muito fácil a gente ir comparando, entendendo. Olha, essa personalidade bate muito com essa. Então, acho que vale a pena. Não, a gente precisa de uma pessoa mais parecida com essa. Então, já no último processo seletivo, a gente já aplicou essa ferramenta. E fazendo um disclaimer sobre isso que você falou, né? Que é diferente. Olha a habilidade de negociação e comportamental. Uma pessoa que vira para a Sônia e fala, Sônia, será que isso aqui é o melhor caminho? Porque às vezes acontece isso. É diferente da pessoa falar, isso aqui não dá certo, não. O combativo, o que nunca dá certo, o que nada tá bom, às vezes, no fundo putz, mas isso que a Sônia está propondo não está certo, mas a maneira como o outro comunica será que esse é o melhor caminho? Ou, isso aqui não dá certo, não. Nem sei o que fazer. É por isso que eu falei, analisar com problema, você tem dessa mesma forma. Você analisa uma pessoa com problema, ela coloca desculpa, ela coloca problema. E outra pessoa enxerga como oportunidade. Eu falo, geralmente pessoas de liderança sempre tem um padrão ali, que é assim, o cara entende aquilo como oportunidade. Seja qual for, ele vê aquilo como oportunidade. Então é onde a gente tem que saber monitorar bem, até para dar um feedback, né? Aqui a gente faz um feedback olhando valores
junto com performance, que eu falo, a empresa nasceu para dar lucro, Uhum. né? Você não abre uma ONG. Então, assim, é importante. Muitas vezes eu chego pro pessoal e pergunto, o que você tá fazendo? Você sabe por que você tá aqui, o que você tá fazendo? Porque muitas vezes as pessoas, não, eu tô aqui pra fazer um post. Não, não é aqui que você tá fazendo um post. Né? Então, muitas vezes a gente pergunta pras pessoas, você tá fazendo o quê? Tô aqui pra fechar uma venda. Não, não é isso. Então, eu acho que é onde você sabe que você tem que ir ali, opa, temos que dar uma calibrada no time, o time tá... Porque é normal, o barquinho tá aqui, ele sai um pouquinho. Todo dia você tem que manter ele, que é o propósito, a missão, né? Do que você quer fazer como empresa. E tem uma coisa que eu analisei recentemente, que é assim, por que uma pessoa fica na empresa? Acho que essa é uma... Muitas vezes, como liderança, você tem que sempre estar se questionando, né? É. Por quê? E aí eu lembro que eu passei por isso também. Eu não herdei um negócio, sabe? Eu tive uma jornada... Eu acho que eu podia passar a fazer podcast, Lorraine, falando da minha jornada. Eu fui garçom, sou da aeronáutica. Eu trabalhei com diversas coisas assim. Aí eu acho que quando eu junto o Júlio de hoje, isso é uma coisa pra mim. Hoje eu falo, cara, pra ter alguém igual eu no meu segmento e tal, ele tem que ter passado por umas coisas ali. Acho que é... E eu reconheço muito isso na minha jornada. E eu percebo assim, eu analisei por que eu já deixei empregos ou eu já deixei outros lugares. Eu cheguei à seguinte conclusão, que a pessoa ela deixa primeiro dinheiro, porque ninguém trabalha de graça. Sim. Se a pessoa achar que ela começa a achar que o valor dela não é aquele, o passe, o dinheiro dela não é um dos motivos. Mas eu sempre falo, eu vou falar os 3 aqui, mas é importante que isso seja explícito para a liderança também. Porque todo empreendedor também quer ter esse feedback de entender, pô, por que eu tô falhando? Ninguém abriu um negócio para falhar. Sim. Né? Assim como ninguém procurou um emprego já pensando no outro emprego. O primeiro deles é dinheiro. O segundo deles é, você acredita na empresa? Uhum. Por exemplo, você falou, tem uma pessoa aqui que tá querendo trabalhar com a gente e tal. Acredita, né? Ou admira o seu trabalho. Ela olha, nossa, aquele trabalho, eu preciso trabalhar com aquilo, aquele escritório é incrível que ele faz. Eu acho isso é o propósito, que eu acho que é uma parte muito importante. E terceiro, você acreditar que o seu trabalho faz a diferença. Porque você gostar do que você está fazendo. Sim. Quando eu percebia que eu tinha esses 3 pilares, que eu passei por uma empresa, que eu falava, putz, eu já não tô ganhando, às vezes eu tô fazendo um freela, alguma outra coisa já não tá compensando. Segundo, o que eu tô fazendo não tá legal, sabe? Eu não tô gostando, não tô acreditando. E eu não tô aprendendo, não tô me desenvolvendo, cara. Você já tomou uma escolha, só que você não percebeu. O que a gente tenta desenvolver é o que eu falo pra todo mundo. Ninguém nasceu pra morrer numa empresa também. Uhum. Eu respeito toda a jornada que vocês comentaram. Acho isso muito íntegro quando alguém se identifica. Acho um escritório que desenvolveu, que investiu na pessoa. E acho íntegro também quando você tem esse carinho, né? Uma coisa que hoje está muito difícil de ter, porque eu acho que você está construindo uma jornada de sucesso quando você está ali. Agora, quando eu falo para a pessoa, ela arranja um emprego, de 3 em 3 meses, 6 meses ela muda de vaga, sabe? Ela não construiu nada, ela tá perdida, e eu tento analisar o porquê. Porque eu recebo currículo, vejo, tá pulando de 3 em 3 meses, 6 meses, eu nem chamo. Porque eu sei que vai ser outro problema. E aí não é o problema que todo mundo gosta de culpar o problema nas empresas, no externo, o problema nunca é interno, né? Então, foi onde eu comecei a analisar, porque muitas vezes eu vejo uma pessoa muito boa e falo, cara, mas por que você quer trabalhar aqui? Porque eu vi a vaga. Não, por que você quer trabalhar aqui? Você conhece a minha empresa? O que a gente faz? Aí quando tem gente que fala, não, eu acompanho vocês. Pô, legal, isso é legal. Diferente. Então, assim, é o que você fala, porque é muito difícil você preencher uma vaga que tenha tudo que você quer. É muito difícil. Mas eu acho que você tem que também saber o que você não quer. Né? Então, por exemplo, alguém que vai contra os valores, esquece. Você vai ter alguém que vai destruir o que você está construindo. Não, cultura, valor. Assim como nenhuma empresa é perfeita também para a pessoa, o candidato, né? Que empresa que é perfeita para a pessoa? Não existe. Não existe. Então, essa pessoa que pinga a cada 3 meses, ela tá procurando algo irreal. Então por isso que eu falo, o que você quer e aonde a gente tem que ter hoje um controle de uma metodologia de contratação para não fazer, eu faço brincando igual as lojas americanas. Sabe fazer conta? Não, então vem trabalhar aqui. Não pode ser assim, tinha um meme, né? Assim que eu falei, não pode ser assim, né? Você tem que ter uma metodologia de contratação e aquilo que eu falo, todo dia a gente passa aqui de 6 em 6 meses um termômetro de empresa, que pro pessoal de maneira anônima, pro pessoal poder ter voz também, porque
Não adianta eu só propagar aqui e achar que tá tudo bem, eu fecho, tchau Ana, tchau Sônia, e depois é outra coisa, né? Aqui eu falo, casa de espeto aqui é de metal mesmo, né? Então, eu acho que são coisas que é legal ver que vocês estão caminhando, né? E construindo algo, e tá com mindset, eu acho que, não tenho dúvida que a gente vai ouvir falar muito de vocês por aí. Oh, com certeza. Por último, eu queria ouvir uma mensagem de vocês, passando ali um recado pro jovem Padawan ali. O que vocês falariam para vocês no passado? Eu sempre falo, pense em você no passado, que você passa uma boa mensagem do que você gostaria de ouvir, sabendo de toda essa oportunidade que hoje tem no mercado, né? E facilidade. É que a minha mensagem é um pouco fora do que a gente falou aqui até agora. Não, mas pode Mas ser. é a minha mensagem, é o que eu acredito. A gente falou até agora... Tem que falar pra câmera? Não, se quiser falar pra câmera, vai lá. Corta a câmera. Não, vou falar pra você. Tá. A minha mensagem é diferente do que a gente falou. Né? A gente falou de tecnologia, a gente falou de carreira. Minha mensagem não é exatamente sobre isso. Porque eu vejo os jovens muito preocupados em tomar as suas decisões na carreira, de tomar a decisão certa e não errar. A verdade é que na carreira, nos negócios, a gente pode tomar decisão, a gente pode mudar. A Sônia é arquiteta e é fotógrafa, daqui a pouco ela se dedica 100% à fotografia, eu posso me dedicar 100% a outra coisa. Para mim, a decisão na vida que vale mesmo é com quem você vai passar o resto da sua vida. Eu acho muito mais importante a escolha, tudo na vida é sobre decisões, mas a escolha, quem que vai ser seu companheiro, sua companheira, quem que vai te acompanhar nessa jornada. E eu acho que esse é um valor que está um pouco distorcido. Parece que as pessoas se unem pensando, ou casam, se unem, daqui a pouco separa, e ficam tão preocupadas com a decisão da carreira. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a carreira a gente muda, a empresa a gente muda, mas essa decisão é uma decisão mais perpétua. Isso faz diferença na vida da pessoa. Forte, hein? Não tem nada a ver, mas é a mensagem. Não, mas basicamente o que você está falando é o ambiente. Escolha o ambiente que você quer estar. Eu acho que isso é muito importante. Hoje eu falo para todo mundo que está do meu redor. Quem está escutando esse podcast está procurando esse ambiente. Às vezes ele está num ambiente ali que não está sendo... que ele não consegue aquilo, mas ele cria o ambiente dele. Assim como nós, quando procurava ler um livro, era o seu ambiente. Você ia trabalhar num escritório que você acredita, é o seu ambiente. Então, todo dia, acho que você está construindo que pessoa que você quer ser. E também, acho que, como você falou, se questionar, né? Você pode mudar de opinião. A pessoa aqui fica doida comigo. Que eu falo uma coisa, semana que vem eu já mudei. Aí eu falo, gente, vocês podem ficar tranquilos, eu mudo de opinião o tempo todo. Mas acreditem que eu tô mudando, porque eu acho que é sempre pro melhor. Agora sou eu. Sua mensagem. Vai lá, Sônia. Eu acho que eu vou valorizar o estudo. Eu acho que eu sou uma pessoa que acredita muito no estudo. Eu entendo que o estudo estruturado é importante, mas aqui eu estou falando de estudo como uma forma ampla. Eu acho que a gente nunca deve parar de aprender. Eu acho que a gente tem que sempre procurar formas de melhorar. Sempre vai existir lugares em que você pode pesquisar e você pode melhorar. Você pode descobrir alguma coisa que te dá muito prazer e que você se dedica a isso. Eu acho que quando a gente se propõe sempre a estar aberto a novas possibilidades, novos conhecimentos, a gente amplia muito a qualidade da nossa vivência nesse mundo. Eu acho que o conhecimento sempre vai abrir novas perspectivas. Às vezes o seu repertório te acompanha em tudo. Às vezes você está fazendo projeto, mas vem uma cena de um filme e você tem um insight. Tudo é repertório. Então, eu acho que eu deixaria essa mensagem realmente de você sempre buscar conhecimento, porque isso é para a vida toda e não dá para mensurar o valor disso. Realmente, eu acho que pautar a vivência no conhecimento é muito importante. Ninguém tira o conhecimento. Ninguém tira. Tira o dinheiro, tira o nome, mas o conhecimento ninguém tira. Exatamente. Ninguém tira. Muito bom, muito bom. Eu acredito totalmente no que você fala do conhecimento. Até hoje eu estudo, eu gosto muito de estudar. E eu falo que, felizmente, eu acabei me achando numa área e eu falo, agora eu tenho que me dedicar a ser melhor nessa área. E eu falo pra todo mundo, se você não achou numa área, cara, procura outra área, só não desiste.
e continue estudando. Porque estudar também enobrece, né? Eu acho que te mantém jovem, te mantém... Né? Bem pela Sônia, né? Dorme no formol. Dorme no formol. Mas eu queria agradecer vocês duas, foi um bate-papo incrível, acho que Obrigada. vai servir aí de muitos insights ali para quem tá escutando. E também queria agradecer o pessoal de casa, não se esqueça de dar 5 estrelinhas aí no Spotify, compartilhar com algum colega de profissão, que eu tenho certeza que pode levar ele pro próximo nível. Obrigado, pessoal. Obrigada a você. Obrigada.